Esse, ó, Estado de Direito, a democracia moderna, a cidadania, direitos e deveres. Quando você pensa Estado como um território com governo próprio, a gente vai ver que ao longo da história a gente teve vários estados, vários tipos de estados, né? Estado romano, Estado egípcio, cidades-estados gregas. Então a gente teve vários tipos de administração de um território. O que é isso? É um grupo de pessoas dentro de uma territorialidade, ou seja, dentro de um espaço terrestre específico, né? Um território específico, que geralmente é maior e administrado por um soberano, por um rei, por um imperador, por um governante. Então, quando você fala de território e governo, você está falando de Estado. Mas nem todo Estado é como o nosso Estado hoje. Então, o que a gente chama do Estado hoje é diferente dos outros Estados que a gente teve ao longo da história. Porque o Estado hoje a gente chama de Estado moderno. É como o Estado foi configurado a partir ali do processo da Revolução Francesa, principalmente. Então, o Estado hoje ele tem uma especificação um pouco mais diferenciada. As leis que governam um Estado, elas são construídas pelo povo que está dentro daquele território. E aí esse povo que está dentro desse território, essa participação do povo, ela vai caracterizar o Estado democrático. Por isso que a gente chama democracia de governo do povo, né? Demos, povo, cracia, poder, kratos, poder. Então, o poder do povo. E aí, uma democracia é onde as leis daquele território foram construídas pelo povo. E aí, essa é a diferença entre um Estado democrático e um Estado autoritário. O que é um Estado autoritário? O Estado autoritário é em que a autoridade, o governante, se impôs ao povo pelo seu poder sem a participação do povo. Então, um Estado autoritário é um Estado em que não há participação do povo, ou seja, o povo não deu legitimidade àquele governante, mas ele se impôs através da força, através do poder, e o povo obedece por medo, por causa das retaliações que possam ter dentro daquele território. Então, é dessa forma que a gente diferencia um Estado autoritário de um Estado democrático. E aí, juridicamente, o Estado hoje ele é definido como tendo 4 estruturas específicas, que é o território, o povo, a soberania e o governo. Eu vou falar um pouquinho de cada um só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O Estado ele precisa ter território. O Estado que não tem território a gente chama de nação. Por exemplo, os ciganos são considerados uma nação. Por quê? Existe cigano por todo lugar do mundo. E eles são considerados um grupo específico, um povo. Eles se consideram de uma condição específica, mas eles não têm um território específico. Então, a gente diferencia nação de Estado por causa do território. O Estado tem território, a nação não tem território. A gente também diferencia o povo de um local entre povo e população. População é todo mundo que está dentro do território. Povo é todo mundo que tem um vínculo jurídico com aquele território. O que é vínculo jurídico? Você, quando nasce, seu pai, sua mãe, tem que fazer um registro do seu nascimento, que a gente chama de certidão de nascimento. Isso faz o seu vínculo jurídico com o Estado brasileiro. Mas, por exemplo, agora tem às vezes algum estrangeiro passeando pelo Brasil, turista. Ele faz parte da população brasileira? Faz. Mas faz parte do povo? Não, porque ele não está vinculado juridicamente com o Estado brasileiro. E aquela pessoa que veio de outro país e se naturalizou brasileiro? Esse já é parte do povo, porque ele já tem um vínculo jurídico com o Estado brasileiro. Soberania. Soberania é dentro daquele território, quem manda é aquele Estado. Ninguém de fora manda naquele território. Então, isso é soberania. Saber que dentro daquele território há autonomia para mandar da forma como quiser e governar da forma como quiser, independente de outro país, de outra nação. E aí, isso é que a gente chama de soberania. O Brasil é soberano em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não manda no Brasil. Ele pode influenciar, pode tentar fazer algum mecanismo, né, de influência sobre o nosso país, mas mandar aqui dentro, diretamente, ele não manda. Então, é isso que caracteriza a soberania de um Estado.
A gente vai ver, por exemplo, a Palestina. A Palestina, ela não tem soberania. Apesar de ter proclamado a independência já há muito tempo, tem alguns territórios da Palestina que são reivindicados como sendo palestinos, quer dizer, o grupo palestino fala assim, não, essas terras são minhas, que o Estado de Israel não aceita. E aí o Estado de Israel é que manda naquele território. Então existe o Estado de Israel, mas não existe o Estado palestino de fato, existe de jure, porque juridicamente ele já se diz como Estado, mas de fato não existe. Por quê? Porque a Palestina não conseguiu soberania, então ela não é um Estado. E também o governo. O que é governo? Governo é quem governa aquele território. Então, quem que é o governo hoje? Bolsonaro, né? É o presidente do executivo que é o governo do Estado. Então, a gente chama Estado brasileiro e é diferente dos estados brasileiros. Por que a diferença do plural e do singular? Porque plural são as macro-regiões que existem dentro do Brasil que a gente chama de estado, né? Então, estado de Minas Gerais, estado da Bahia, são estados no plural. Mas quando você fala estado no singular, é o estado aqui brasileiro, né? O estado como sendo o estado de direito, que é o território, o povo brasileiro, a soberania brasileira e o governo brasileiro. E o governo, ele muda. Então, existem vários governos. A gente já teve governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Sarney, governo Temer, governo Collor. Vários governos já se passaram. Então, o governo é o grupo do executivo que governa o país durante aquele momento. Ele pode mudar ao longo do tempo. Depois, a gente vai ver também que, em relação ao Estado, dessa mudança do Estado principalmente medieval, para o Estado moderno, a gente teve uma mudança muito grande, porque era comum a religião estar muito vinculada ao governo de um determinado território. Então, geralmente, era nobreza e clero, né, na Idade Média, que governavam um determinado território. Os nobres, os reis e o clero. Na modernidade, a gente viu uma questão que é a laicidade. O que é a laicidade? É a separação da religião e do governo religioso do Estado. Então, o Estado passa a ser governado só pelos políticos e não mais pela religião. A religião não tem mais mando sobre o Estado. Isso é que a gente chama de Estado laico. O Brasil é um Estado laico, apesar de ser de maioria católica, apesar de a gente ter ainda um vínculo muito forte com a religião nas relações sociais. O Estado em si não é religioso, ele é laico. Na modernidade, os países então passaram a adotar esses preceitos democráticos. Aí os reis, os imperadores, os senhores feudais, o poder eclesiástico foram substituídos pelo poder do povo, e a expressão desse poder do povo é o voto e a representação por esse voto, né? A representatividade por esse voto. É o que a gente chama de res publica, é aquilo que é público, é aquilo que é do povo. É a partir da escolha do povo, através de plebiscitos, referendos, representantes escolhidos pelo povo, que o Estado vai se organizar entre direitos e deveres, e assim a gente vai exercer a nossa cidadania, que a cidadania é justamente o exercício dos nossos direitos e deveres dentro do território. Todos nós fazemos parte do povo brasileiro, dentro desse território a gente é governado por um governo democrático, e essa democracia ela se garante através do cumprimento dos seus deveres e também de você exigir que seus direitos sejam garantidos, caso eles estejam ameaçados, né? E aí a gente entra na questão dos direitos, que são construídos a partir desse processo da Revolução Francesa principalmente com o que a gente chama de Carta Magna, né, que é uma das primeiras manifestações dos direitos do povo e da garantia das liberdades individuais. Está muito relacionado com a transição do feudalismo e do liberalismo para o início do que a gente chama de período, a partir da República. Então, a partir dali, começam a se dizer os direitos do indivíduo. E principalmente através da primeira garantia mundial de direitos, né? Primeiro foi num território, depois foi estendida a todo o mundo, que é a Declaração dos Direitos do Homem, que no início era só direitos do homem mesmo, né? Não era direitos da mulher, não era direito da criança, era só direitos do homem. E depois passou a ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já é outra declaração, que é quando a gente estende isso para o mundo todo, e aí a gente cria uma outra condição de direitos.
Mas esses direitos iniciais são os direitos civis, primeiro, que é a liberdade, os direitos de ir e vir, os direitos de livre expressão, né? São esses direitos do indivíduo, quando você garante esses direitos individuais. Depois vem os direitos políticos, que são os direitos de você eleger um representante, de você votar e ser votado, caso você se candidate a um cargo, de a sociedade se manifestar contrária a algum procedimento, através da livre manifestação. E, por último, os direitos sociais. Esses direitos, gente, eles foram construídos ao longo do tempo. Então, primeiro foram garantidos os direitos individuais, depois os direitos políticos, e de uns 100 anos para cá, mais ou menos, os direitos sociais, que são os direitos de moradia, segurança, saúde para todos. Então, esses direitos sociais são mais recentes. Já se fala de uma quarta e uma quinta geração de direitos. Essa quarta geração de direitos está muito relacionada aos direitos internacionais, a relação de todas as sociedades, todos os estados deveriam ser democráticos, então está se construindo isso também, e também das questões de sustentabilidade, né, de manter a sociedade preservada, de não oferecer risco ao resto do mundo, e também há uma quinta geração de direitos que falam também dos direitos dos animais. Então, essa quarta e quinta geração ainda está sendo desenvolvida, ainda há controvérsias, alguns concordam, outros não, uns querem colocar uns direitos na quarta, outros na quinta e vice-versa. Então, isso ainda está sendo construído.